documento, essa foi uma dúvida bastante recorrente em todos os grupos. Professor, por favor. Bom, uma das coisas importantes que você trouxe é que nós teremos no ano de 2014 uma situação favorável para essa implantação e assimilá-la depois. Nós temos classes muito pequenas, teremos classes muito pequenas de sexta série, sexto ano, o que liberará, na teoria, alguns professores que poderão trabalhar acumuladamente com os professores das áreas mais genéricas. Ou seja, a ideia é que o sexto ano seja um ano de consolidação do ciclo de alfabetização. Então, a ideia é que se tenham ali algumas aulas na semana com um professor polivalente, ou seja, aquele que acompanha a turma, e um professor de português e um professor de matemática compondo aquelas aulas também, não para ele assistir a aula, mas para eles fazerem atividades que tenham sentido com o passado do garoto e tenha sentido em enganchá-lo, vamos dizer assim, com os desafios que ele vai ter na sétima, oitava e nona. Então, há uma série de mudanças que foram circunstancialmente favoráveis a nós por conta de uma classe a menos que tínhamos, mas isso vai se tornar uma política de atendimento ao aluno. Uma pergunta recorrente aqui no nosso dia a dia do Mais Educação é sobre a formação do professor para esse novo currículo. O que a Secretaria também já pretende aí, o que está sendo estudado? Tá. Então, eu vou dizer um princípio geral, que é o seguinte: nenhum de nós foi formado na universidade para fazer o que devia fazer no dia seguinte. A gente aprende na prática. O que a universidade nos dá, o que a universidade nos deu, eu que me formei há muitos 50 anos atrás, me deu assim, a condição de ter habilidade para me socorrer de pessoas e grupos que pudessem me ajudar, de me socorrer de teorias que fossem suficientemente amplas, que me permitisse aplicar a realidade cotidiana e fragmentada, e com isto, ora, no empenho pessoal vindo da minha formação genérica, porque a gente estuda genericamente na universidade. É isto que faz a universidade, é isso que ela tem que fazer. Ela não tem que ensinar a apertar parafuso. E os empresários reclamam falsamente da educação que os alunos saem mal formados, que vão trabalhar numa grande fábrica e não sabem apertar parafuso. Ótimo, ensina, em 2 dias você ensina a apertar parafuso, mas não ensina a pensar. O que a universidade tem que fazer é ensinar a pensar, a organizar o pensamento, a articular-se com formas teóricas que me permitam interpretar a realidade e com lideranças da área de conhecimento que me continuem a municiar com relação à minha prática e a grupos sociais que eu aprendi na universidade. Foi na universidade que eu, a partir daquele tempo, eu tenho até hoje, meus grandes amigos e pessoas que trabalham em educação no Brasil, não é na minha cidade. Então, dizer o seguinte: conclamar a todos nós professores que acreditemos que o que a gente está levando para a escola pública é muito bom. Tanto a gente tinha confiança nisso que a gente fez um concurso, passou e está lá dentro. Agora não pode dizer, não sei. Se você não me formar, eu não sei o que fazer. Não é isso, senão não estaríamos aqui. Então a primeira coisa é essa, quase uma conclamação psicológica à fé, à crença que eu tenho, mesmo tendo sido formado apenas 4 anos numa universidade, eu tenho condição de orientar as crianças que me são atribuídas como dever. E a outra coisa é o seguinte: nós estamos montando um sistema de formação de professores que levará em conta desde o planejamento de doutores que precisamos, temos centenas de doutores na rede pública, temos milhares e milhares de mestres profissionais na rede pública, e vamos tê-los mais. Temos a possibilidade de dupla licenciatura para dezenas e dezenas, e temos também a possibilidade da formação em serviço, que advirá de um plano que a gente está fazendo para que nós sejamos mais indutores da política de formação do que atentos só ao que o mercado está oferecendo de mais moderno e de mais inovador. Nós queremos também a solidez
dos princípios que estejam articulados com o plano da nossa reforma. Também queria saber da Cíntia Gomes da Fontes, que era professora de Fundamental 1. Como você vê isso nesse dia a dia de ter dupla regência e você passar da aula também para o quinto ano? Eu acho importante, principalmente por causa da perspectiva interdisciplinar, né? Que ser interdisciplinar é você aprender com o outro, né? Então, você ter a humildade de que você não sabe tudo, né? E de que o conhecimento é dialógico, né? Então, se você é da área de geografia, por exemplo, vai conversar com alguém da língua portuguesa e realmente desenvolver um projeto em parcerias, né? Que isso vai favorecer a escola e o próprio desenvolvimento do aluno. Porque o objetivo maior é a formação cidadã, acredito, né? Nessa forma da proposta, como ela está sendo colocada. Eu acho que isso vai permitir os professores terem mais estímulo para ir atrás, para se informar, para aprender mais, né? E de elaborar um projeto que realmente os alunos participem também com o conhecimento deles, né? Então, acho que vai gerar uma motivação maior das pessoas, né? De não ficar presa apenas à sua área de especialidade, porque a gente nunca sabe tudo realmente, a gente precisa aprender mais e mais. Eu acho que essa interdisciplinaridade e esse trabalho com projetos vai permitir isso. Acho que vai ser bem positivo. Bom, tem 4 coordenadores pedagógicos aqui. Queria saber deles, na ordem, começando com a Maristela. Teve uma pergunta de mãe já aqui, então eles estão preocupados também. Como integrar a família nesse novo currículo também? Como explicar e trazer a família para dentro da escola? Na verdade, é sempre abrindo um canal de participação na escola, né? Isso é fundamental. Conhecer a sua comunidade, né? Conhecer onde a escola está, né? A clientela que ela atende e as necessidades que ela tem. Porque o currículo ela não é formado só pelo conhecimento científico, ela é formada também tem das necessidades da população que você atende. Então, você tem que mesclar essa situação, né? Essa abordagem curricular, para poder atender e trazer a família para dentro da escola, né? Senão você não consegue fazer uma coisa, botar no altar, não dá, né? Francilene? A gente sabe que essa participação da família é fundamental, né? Todos os problemas, eles são gerenciados de uma forma bem mais significativa quando a gente tem a participação familiar. E, assim, uma das práticas que nós temos na nossa EMF, que é uma prática bastante significativa, é a questão dos conselhos participativos. Nesse momento dos conselhos participativos estão os alunos, os pais, os professores e eu, a coordenadora. Não foi uma prática que eu inventei, já é né, não foi uma prática minha, já era uma prática da escola e a gente consegue, nesse momento, trazer a comunidade para dentro da escola, uma comunidade que também é bastante significativa e assim, a gente tem bastante resultado em relação à aprendizagem, à questão do ensino, porque tem algumas coisas que acontecem na sala de aula que são muito particulares e que, assim, às vezes o pai não tem muita clareza do que aconteceu naquele momento. E a partir desse momento em que há esse diálogo dos professores com os pais, essa clareza acontece e aí a gente tem aí essa integração, né, da escola com a família. Sim. Vejo o seguinte, essa questão da participação das famílias, eu acho que os canais estão abertos. Já faz um tempo que os canais estão abertos em todas as escolas, né? A gente tem a reunião de pais, a gente tem um conselho de classe, tem os conselhos participativos que está presente em várias escolas, né? Mas ainda assim, as famílias continuam distantes da escola, né? Existe agora no imaginário das pessoas que, com a nova organização do ciclo, haja uma responsabilização maior das famílias em relação aos filhos e a participação no cotidiano escolar. Eu ainda estou procurando também, gostaria de outras sugestões de formas de trazer a família para dentro da escola. Acho que esse é um ponto que a gente não teve muitos avanços. Apesar dos conselhos participativos, apesar da reunião de pais, apesar dos horários estendidos para atendimento, né, apesar de reuniões de sábado e outras coisas, mas é um ponto ainda nebuloso. Edna, por favor. Eu acho que
O grande desafio para trazer a comunidade, os pais, as mães, os responsáveis pelas crianças para a escola, é a questão da construção mesmo do diálogo, né, da parceria com essas famílias. E eu acredito que é modificar um pouco também o olhar para essas famílias, para essa comunidade, né, como usuários da escola pública, trazer as famílias não só para reuniões, por exemplo, para passar o resultado do rendimento escolar, mas trazer essa família para participar da construção do projeto da escola, né? Ouvir, escuta, desenvolver escuta, ouvir e dialogar. As famílias têm muito a dizer sobre a escola, as famílias acreditam muito na escola. Eu falo isso com a experiência de 10 anos como coordenadora pedagógica numa escola, onde a gente conseguiu construir essa relação mais próxima com as famílias, e aí através de uma série de ações, né? Não é uma específica, são várias ações, reuniões formativas, reuniões de debate, conselho de escola, enfim, abrir mesmo várias vias, né, diferentes e de diferentes formas para trazer essas famílias para participar da escola. E acho que, em primeiro lugar, modificar o olhar que as pessoas tradicionalmente têm sobre as famílias, né? Quebrar com essa questão de família desestruturada e tal. A gente vive numa época em que a gente tem diferentes configurações de famílias, né? Entender isso e respeitar as famílias, essas configurações, e pensar em formas de dialogar com essas famílias, eu acho que é o grande segredo para trazer as famílias para a escola. Então, o Roper, que é diretor aqui, como você acha que o papel do diretor nisso, nessa união, de integrar currículo novo, aproximar a família, enfim, ser o maestro dessa mudança? Eu quero afirmar que, de certa maneira, nós vemos esse trabalho já acontecendo. E na escola onde eu trabalho, essa trajetória já tem algum tempo, né? Primeiro, eu penso que, para pegar o Goodson, que é um teórico de currículo que circula bastante no nosso meio, ou no meio acadêmico, o currículo é uma seleção de cultura. Ou seja, a gente tem que examinar o que entra nesse currículo e o que não entra. O currículo, tal como ele é dado, consagrado, ele é uma seleção de cultura que tem de início, que dá de início à exclusão de setores aí da população que utilizam a escola pública. Então é necessário que a gente pense o currículo numa outra perspectiva, que é uma perspectiva ampla, que incorpore as demandas dessa população, né, que realmente necessita da escola pública e vê na escola pública uma alternativa quase que única para definir o sucesso do processo de escolarização dos seus filhos. Como a colega Edna falou, é necessário que essas famílias não só sejam chamadas à escola, mas que as suas demandas estejam no currículo, tá? É a primeira coisa. Então, são sujeitos que sempre estiveram subrepresentados nesse processo de clivagem que é o currículo, tá? Então, primeiro, acolher os saberes que essa população traz, né, e que são muito importantes para formar uma outra base curricular. Então, por exemplo, nós acabamos de realizar uma atividade sábado, onde boa parte do conhecimento para se construir essa atividade foi trazida pela população. Então, é reconhecer que eles são sujeitos, que eles têm alteridade, que eles têm algo a dizer. E também trabalhar no sentido de fazer com que haja um reconhecimento por parte dos professores, dos agentes escolares, de que todos são sujeitos desse processo e que tem que também realizar um processo educativo numa outra mão, para que eles também reconheçam que esse processo tem validade, que esse processo também é currículo, que essa população ela está no currículo, com aquilo que ela traz
dos seus locais de origem, das suas experiências